Então, eu vou fazer 3 vídeos e depois um resumindo os 3, tipo, juntos. Então, vai ter um específico pra cada matéria, digamos assim, né? Matéria, conteúdo da prova, tá? Basicamente, então, iluminismo é um dos mais importantes pra entender os outros depois, porque, tipo assim, o iluminismo, ele vai ter tantas, tipo, influências na Europa e depois em outros lugares, que vai acabar influenciando, nossa, eu falei influência tantas vezes, vai acabar influenciando tanto na Revolução, na independência dos Estados Unidos, quanto na Revolução Francesa, por causa dos ideais iluministas, que eles vão, os colonos, enfim, na independência dos Estados Unidos vão repensar algumas coisas, enfim, mas isso a gente vê depois. Basicamente, o iluminismo pode ser caracterizado como um movimento que vai prezar pela valorização da razão. Então, vai sair muito daquele pensamento da antiguidade clássica que tinha, ou enfim, da Idade Média. Agora a gente tá falando de Idade Moderna. E quando tu tá saindo disso, tu vai ver que antigamente tinha muitos dogmas, tinha muitas... Ó, minha meia linda. Tinham muitos dogmas, tinha muito só porque Deus quis. Tinham muitas desigualdades também, que não é que não vai ter mais, mas é que essas coisas vão começar a ser repensadas, porque o mundo tá mudando. Então já saiu daquela coisa de que, pra tu ter poder tu tem que ter terra, já entrou o mercantilismo, já trocou do mercantilismo pra não sei o que, enfim, tá acontecendo várias coisas no mundo. E o iluminismo vai vir depois do Renascimento, e o Renascimento já foi um movimento intelectual. Então o iluminismo é meio que um segundo movimento intelectual, que vai também repensar algumas coisas que no Renascimento já foram repensadas, a Reforma Protestante já foi repensada, questão de religião e tal, o iluminismo vai dar uma repensada nisso, só que com foco na razão. Então, basicamente, o racionalismo, que é essa questão aí dentro do iluminismo, é essa coisa de contestar o antigo regime, ou seja, como era antes, por meio da razão, por meio do pensamento, porque tinha muito pensamento ainda, tipo assim, não vou fazer um estudo a fundo nisso, então isso vai ser um pouco quebrado com o iluminismo. Enciclopedismo é basicamente alguns precursores ali do iluminismo, eles embasavam as ideias de que, tipo, as pessoas, para terem um conhecimento, elas têm que ter uma base, né, científica, então enciclopédia vai guiar eles. Aí, anti-absolutismo, o iluminismo é anti-absolutismo porque ele é contra esse poder todo concentrado, assim, ilimitado, concentrado numa pessoa. Tipo, porra, o rei absoluto, ele tem, tipo assim, ele pode fazer tudo, é ilimitado o poder dele. E o iluminismo vai olhar pra isso e vai pensar assim, será? Acho que não. E aí vai querer dar uma mudada, sabe? Então isso é o anti-absolutismo. Anti-mercantilismo é basicamente ser contra a intervenção do Estado. Então aí vai ter, depois aqui, eu vou falar sobre a economia do iluminismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, Adam Smith e tudo mais. E aí, anticlericalismo é basicamente contra a influência da igreja em tudo, porque a igreja era tipo assim, não importa quão forte fosse o rei, a igreja era uma verdade absoluta também. Eu falo isso brincando o tempo inteiro, né? Tipo, eu não sei, eu não sou a verdade, eu não sou igreja na Idade Média, né? Eu não sou a verdade absoluta. E basicamente, então, no iluminismo eles vão mudar isso. Há alguns pensadores que é muito importante saber. Tem 3 precursores, que é o John Locke, Descartes, que não é Descartes que fala, mas eu vou falar Descartes porque eu não quero falar francês, o René Descartes. E o... como é que é o nome do outro? Isaac Newton. Eles são os 3 precursores do iluminismo, sendo o Descartes o cara da lógica, tipo assim, cara, tem que ter pensamento lógico. O Isaac Newton é precursor do método científico ali, tipo assim, o cara da física, assim, dos negócios, tem uma metodologia antes de só, tipo assim, véi, a maçã caiu porque Deus quis. A maçã caiu porque existe uma força que atrai ela até o chão. E o John Locke é o racionalismo político, que basicamente é, tipo assim, pensar numa estrutura política que seja isso também, de quebrar essa ideia de que tu é rei porque Deus quis. Não, tem que ser rei por algum motivo. Então, é o racionalismo na questão da política, o John Locke. Aí tem mais 3 que são importantes, que é o Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Montesquieu é o cara da divisão dos 3 poderes, que é ele que vai falar que não, o Estado tem que ser dividido no poder executivo, legislativo e judiciário. Calma aí que eu tenho, meu suquinho rosa. Beterraba com laranja, muito bom, tome. Esqueci, tá. Montesquieu 3 poderes. O Rousseau é um cara foda, tá? O Rousseau adoro o Rousseau. Ele vai criticar praticamente tudo. Ele vai criticar a propriedade privada, ele vai criticar várias coisas. Basicamente, ele vai defender a ideia de democracia. Uma ideia de democracia, só que bem complexo. Ele vai criticar um monte de coisa, que as desigualdades, a igreja, ele vai criticar tudo que ele puder pra defender de que tem que haver uma democracia e que essas coisas estão impedindo, basicamente. E o Voltaire vai lutar, assim, pela liberdade de expressão. Ele é o cara da liberdade de expressão, beleza. Resumidamente, esses são os caras. Se vocês quiserem ler mais no livro, tá bem explicadinho lá, eu recomendo. Tem um espinho no meu pé, velho. Tá, aí agora a economia.
A economia no iluminismo, eu já falei, é essa coisa de tentar sair da intervenção estatal, né? É tipo assim, se livrar do Estado interferindo na economia o tempo inteiro. Então, vai ter dois tipos que vão ser meio que analisados, vão ter pensadores que vão pensar ou de um jeito ou do outro, mas que no fim, as duas ideias querem convergir para o mesmo ponto de se livrar da intervenção estatal. Então, o primeiro ponto, que alguns acreditavam era na fisiocracia, ou seja, fisio-terra, né? Que a terra seria, tipo, a fonte de todas as riquezas, a produtora de tudo. Só que o Adam Smith e outros caras, eles eram mais do liberalismo, que, tipo, não importa se a terra for dar um fruto, se ninguém for lá arar a terra, se ninguém for colher o fruto, se ninguém for processar. Então, eles acreditavam que o trabalho era a fonte das riquezas. Basicamente, o Adam Smith é o cara que cria o termo da... Como é que é o nome? Da mão invisível. Ou o Sordani falou também várias vezes aquela frase, essa expressão... Laissez-faire, laissez-passer, um bagulho assim, muito francesa. Que é tipo assim, deixa como tá, não mexe, tipo, deixa assim, não mexe na economia, deixa a economia como tá. E é basicamente isso, a mão invisível é o negócio lá da oferta e procura, se eu não me engano. Oferta e procura, sei lá se é assim, enfim. E aí, por último, dentro do iluminismo ainda, os déspotas esclarecidos são basicamente aqueles, como é que é o nome? Absolutistas, aqueles reis, enfim, aqueles governadores, monarcas de uma monarquia absolutista. Eles vão ser idealizados, então, por Voltaire. Alguns, né, não são todos que fizeram isso, mas alguns perceberam, cara, isso aí tá crescendo, esses caras que pensam estão começando a se multiplicar, digamos assim, tem muita gente caindo no papo desses caras. Se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou perder meu poder, então eu tenho que adaptar o meu governo a esse esclarecimento, essa luz, desse iluminismo. Enfim, eu juro que eu não sou maluca. Alguém gritando. Enfim. Então aí acontece isso, né, de ser idealizado isso, e alguns monarcas na Europa vão aplicar ideias, normalmente, da questão da economia. Eles vão aplicar dentro dos seus estados, porque é muito difícil de desestruturar um estado inteiro, porque um cara escreveu um livro genial, né, o Rousseau escreveu um livro que, o governo tem que ser de tal forma, e os caras, sim, com certeza, vou fazer isso, não é tão fácil assim. Então, tipo, eles não vão mudar tudo, mas eles vão dar uma mudada mais na economia, que é o mais, tipo, tranquilo, entre aspas, assim, deles conseguirem. Então, eu vou falar os nomes aqui, isso aqui tem que saber também, tá? Em Portugal, o Marquês do Pombal fez isso. Na Rússia foi a Catarina II. Na Áustria foi José II. Na Prússia foi Frederico II. E na Espanha foi o Conde de Aranda e Carlos II. Todos os caras são segundo, menos o Marquês do Pombal e Conde de Aranda, tá? Basicamente isso do iluminismo, eu vou ver se no reforço ele falou alguma outra coisa. Tá, basicamente, o iluminismo também, ele vai lutar por igualdade, acho que eu já tinha falado, isonomia é uma palavra que é bem boa de falar assim, isonomia, né, igualdade, tipo, das classes e tal. Constituições, tá, razão, né, que eu falei, aí eu anotei os caras aqui, beleza, tá. Basicamente, só uma outra coisa, é por conta do iluminismo, eu já tinha falado que ele vai ter impactos depois nas Américas e na Europa. O iluminismo, ele vai fazer, então, com que tenham direito à propriedade, que o senhor tinha falado, não direito à propriedade, mas vai lutar por igualdade jurídica, no sentido de, tipo assim, todos deveriam ter o mesmo direito. Obviamente que se a gente for comparar isso, é muito diferente, porque se a gente for pegar a Revolução Francesa, por exemplo, que foi um movimento muito inspirado pelo iluminismo, Robespierre era um cara que, não, todos os homens têm que ter votos, mas as mulheres não. Tanto é que matam a Charlotte, não sei das quantas lá, porque ela, não, mulher tem que votar. Corta a cabeça. Então, é basicamente isso, assim, sabe? Por mais que seja igualdade, é uma igualdade da época, né? A gente não pode querer pensar que é, tipo, uma igualdade que a gente idealiza hoje em dia, porque na época ninguém era igual. Era, tipo assim, separado bem certinho. Clero, nobreza, pobres. Né? Que, enfim, era todas as classes que não eram da nobreza nem o clero eram considerados pobres, e eles eram, tipo, 97% da sociedade, pelo menos na França. Então, era injusto, né? Então eles lutaram por essa igualdade, que não é tão igual, mas pra época já era um grande avanço. Então é mais ou menos isso, assim, que tem de iluminismo. Ler o livro, é bem tranquilo, o livro fala mais sobre os pensadores mesmo, e aquela parte ali de economia, eu dei uma puladinha, porque eu acho que a explicação do senhor foi boa. Mas se tiver dúvida, leiam também. E aí agora vai ser o vídeo da independência do Zeuá.